Que aqui estou mais uma vez para um programa no Santuário. É o segundo, mas é com muita alegria que eu acolhi o convite e o pedido da Canção Nova de desenvolver ao longo de muitos programas, se Deus quiser, este tema no Santuário. Estamos no Secretariado Nacional do Apostolado de Oração, em Braga, nesta bela biblioteca, que podeis apreciar, e é nesta casa que se faz a revista Mensageira, a revista Cruzada, os livros do Apostolado de Oração e da editorial Frente Verso. É aqui que se faz o boletim, o calendário, a agenda do Apostolado de Oração. Tudo aqui a graça de termos em Braga, nesta casa, o centro promotor de todo o movimento do Apostolado de Oração em Portugal. Mais uma vez, dizia, nesta alegria de estar convosco e de retomar, noutro tema, o santuário, ou no santuário. E hoje gostava de convosco fazer uma caminhadazinha espiritual, descobrindo aos poucos Jesus como santuário. Há vários textos do Evangelho que nos ajudam a perceber esta realidade. Jesus diz que, a vez de destruir o templo vai ser destruído. Mas estava a falar do templo do seu corpo, não do templo de Jerusalém, aquele santuário do povo de Deus que levou dezenas de anos a ser construído, dezenas, mas eu estava a falar do templo que era o seu corpo. Ele toma consciência, Jesus de Nazaré, que é templo vivo de Deus, que é o próprio Deus e que o seu templo é a presença da divindade, de uma maneira bem diferente de nós, porque Jesus é Deus verdadeiro e homem verdadeiro. Jesus é uma pessoa divina. E é esta pessoa divina que está presente naquele homem, no Rabi de Nazaré. A natureza humana assumiu a graça de ser mergulhada na divindade que Jesus é e que Jesus tem, e a pessoa divina que como que assume tudo aquilo que em Jesus é vida, é respiração, é comer, é beber, é andar, é falar, e é esta realidade maravilhosa. Então Jesus é um santuário. Jesus é um templo vivo do amor e da Trindade, do amor unitrino. Ele era só Deus, o Verbo do Pai, mas este Deus fez-se homem. E ao fazer-se homem, trouxe até nós a divindade. Trouxe até nós, como diz São Paulo, a vida de Deus. Ele é, e Ele próprio diz de si mesmo, eu sou a vida de Deus, a vida divina, a vida trinitária, passa por Ele, está nele. Então Jesus é este santuário da Trindade e da divindade. Ele, o seu ser, o seu corpo, quando pequenino no presépio, quando jovem a brincar com os outros jovens, quando trabalhador em Nazaré, quando apóstolo da sua vida ativa e pública, quando sofre a sua paixão, ou quando celebra a ceia e se ajoelha em lava-pés diante dos seus apóstolos em Quinta-feira Santa. Ele é um templo, ele é um santuário vivo. Então aquele Jesus é a imagem de Deus invisível, diz São Paulo. E como imagem de Deus invisível, ele é a revelação, ele é o sacramento do Pai. Ele é a maneira de nós podermos chegar, tocar o próprio Pai através deste Jesus e através do seu amor, da sua vida, da sua presença
no meio de nós. Jesus, santuário da divindade. Jesus, que é Deus, é um santuário divino. Por outro lado, podemos afirmar que Jesus é um ícone da própria Trindade. Há um livro que tem como título Um Amor Chamado Jesus. É isso mesmo, é um amor chamado Jesus. E esse amor, que era o Verbo do Pai, tomou a carne humana no seio da Virgem Maria. E aquele menino que nasce, ele é Deus verdadeiro. E aquele menino que nasce no presépio e é deitado na manjedoura, ele é Deus verdadeiro. E aquele menino que vai crescendo com os outros da sua terra e da sua idade, é Deus verdadeiro. Então é esta certeza de que ele é o santuário por excelência, o santuário mais pleno e mais total da graça e da vida de Deus, este Jesus de Nazaré. Enquanto lá estava em Nazaré, carpinteiro, a trabalhar, ele era um santuário de Deus, ele era o próprio Deus, ele tinha a divindade em si. Mas isto se descobre aos poucos e se vai rezando, contemplando de uma maneira bonita em alguns textos do Evangelho. Olhe, por exemplo, no texto da Transfiguração. E no texto da Transfiguração, Jesus diz, se revela ali com toda a divindade, com toda a glória, com toda a maravilha, mais resplandecente que o sol. Então, alguma vez na sua vida pública isto sucedeu. E os apóstolos tomaram consciência. Como é bom estar aqui, diz São Pedro, em nome dos outros dois que estavam com ele. Em seu nome, em nome dos outros dois que estavam com ele. Como é bom estar aqui. Então é esta grandeza, esta plenitude de graça. Por isso é que no dia da Transfiguração o Pai fala e vai dizer: este é o meu Filho muito amado, escutai-o. O Pai quer que a gente escute Jesus, porque Jesus é santuário da divindade, é o próprio Deus. Tudo nele é divino. Os gestos, as palavras, as atitudes, os olhares, o modo de amar, de ser, a sua vontade, sempre a fazer a vontade do Pai. O meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Ó Pai, a tua vontade e não a minha. Quando na cruz diz tudo está consumado, é a certeza que ele realizou plenamente a vontade do Pai e não quis outra coisa. Então temos neste Jesus o santuário porque Deus vivo, Deus verdadeiro, nascido da Virgem Maria, mas vindo do céu, como Verbo do Pai, como pessoa divina, como segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então, as pessoas que lidavam com Jesus, a maior parte, não se deu conta, mas alguns chegaram a afirmar: sai dele uma força que cura. Por isso é que aquela mulher dizia: nem que ao menos eu tocar a borla do manto eu ficarei curada, porque saía dele uma virtude, uma santidade, uma força que ia curando, porque ele era o santuário desta divindade, ele era o próprio Deus. Outra maneira de expressar isto era o espanto das multidões que seguiam atrás dele, porque ele falava com autoridade e ensinava os mistérios e falava das realidades do reino e das realidades divinas. Ele, o santuário por excelência, deixava transparecer, brotar fora de si, assim de uma maneira, diria, maravilhosa, espetacular. Temos o Tabor e a Transfiguração, mas no dia-a-dia da vida isto sucedia. Quando ele vai à casa de Pedro e a sogra de Pedro está doente, com febre, na cama, e ele toca na doente e ela fica curada,
é a ação deste Jesus que tem em si toda a divindade e que é presença como santuário do próprio Deus. Então, perceber este santuário é entrar nesta maravilha, neste encanto de a nossa relação com Jesus, que é caminho para o Pai e que nos leva ao Pai e que nos faz viver a comunhão com a Trindade. É Ele o santuário. Entrarmos neste santuário que é Jesus e permanecermos neste santuário que é Jesus, termos a certeza que este santuário que é Jesus tem toda a riqueza divina, como diz São Paulo, toda a sabedoria divina, tem todo o poder divino. Ele é o omnipotente, Ele é o omnisciente, Ele tudo sabe, Ele tudo pode, porque Ele é o santuário da divindade. Então temos esta graça. Ao aproximarmos de Jesus, nós temos a certeza que Ele é que é o verdadeiro templo. Já não é o templo de Jerusalém, já não é só o santuário de Fátima, ou de Sameiro, ou de Lourdes. Não, Ele próprio, Jesus, é que é o santuário. Precisamos de passar dos templos deste mundo, feitos de pedra, feitos de tijolo, feitos de pintados, com altares, com flores. Temos de passar ao templo verdadeiro, que é a própria pessoa de Jesus, e entrarmos nesse santuário que é Jesus, onde encontraremos o amor e a vida de Deus e o amor trinitário. Então, deixemos-nos cativar por Ele, deixemos que Ele tome posse cada vez mais do nosso ser. Deixemos-nos atrair por Ele como um ímã que nos atrai, porque o santuário que é Jesus é um ímã, é um santuário que tem a plenitude da divindade e por isso nos atrai, nos seduz, nos encanta. E porque nos ama com todo o amor, nós sentimos atraídos para Ele, a viver em comunhão com Ele, a procurar estar unidos a Ele ao longo do nosso dia, da hora a hora, do minuto a minuto, de cada segundo da nossa existência. Jesus, santuário. Jesus, templo. Jesus, riqueza única para a nossa vida cristã, porque nosso irmão, nosso primogênito, irmão mais velho, primogênito de todos os homens e como autor da nossa salvação e redenção pela morte de cruz. Entremos neste santuário e fiquemos a contemplar Jesus, santuário divino. Perceber que Jesus é santuário, porque tem nele toda a plenitude da divindade, é uma descoberta lenta. Intelectualmente a gente pode dizê-lo, pode estudá-lo nas aulas de teologia ou na catequese, mas depois assumir isto na nossa vida é um trabalho lento, diria até difícil, porque ele se vai revelando aos poucos e a ação do Espírito é que nos irá fazendo descobrir este Jesus como santuário. A plenitude desta divindade se faz sentir de um modo particular em Jesus ressuscitado. Foi na manhã de Páscoa, Jesus ressuscitado, que aparece à Madalena e às Santas Mulheres. Foi no domingo de Páscoa, Jesus ressuscitado, que aparece ao fim da tarde aos discípulos de Emaús e depois no cenáculo aos apóstolos. Foi nesse tempo pascal, nesses 40 dias de tempo pascal, que tem várias aparições. Aparece a Pedro, aparece a Tiago, aparece aos apóstolos quando estão junto ao mar da Galileia a pescar. É aí, nesse mistério do ressuscitado, que nós encontramos e percebemos melhor Jesus como santuário.
santuário da divindade, porque um corpo glorioso, porque um Jesus ressuscitado, com todo o poder, com toda a glória, com toda a vida divina, com toda a plenitude da graça e da santidade. É aí, no Jesus ressuscitado. Então, se isto já era verdade no menino do presépio, se isto já era verdade no Jesus de carpinteiro, no Jesus andarilho de terra em terra, de aldeia em aldeia, a pregar, no Jesus que passa fome e passa sede, no Jesus que te chama aos apóstolos e com eles caminha e prega e faz milagres e cura. Mas isto é mais potente e é mais extraordinário. Jesus como santuário, vemo-lo melhor, sem vermos nada, mas a fé nos grita cá dentro que vemo-lo melhor na grandeza da sua ressurreição. Então, o Jesus ressuscitado e depois o Jesus que sobe ao céu em quinta-feira da Ascensão é o Jesus desta presença espantosa da divindade, do santuário da divindade. Creio que o importante não é tentar imaginar o que é um corpo glorioso. O importante é aderir pela fé a esta certeza. Ele está vivo, Ele está ressuscitado e Ele é um santuário. Como Jesus ressuscitado, com o poder da sua ressurreição, com toda a vida e com toda a santidade, Ele é santuário da divindade, do poder de Deus, da grandeza. Santuário que comunica, não é faz, comunica à própria Igreja a graça e a santidade. Santuário do qual vêm as torrentes de misericórdia e de graça para cada pessoa e para a própria Igreja, através dos 7 sacramentos. Desse santuário que é Jesus, desse homem glorificado e glorioso, desse Senhor da vida e do amor, vêm os 7 sacramentos como canais de graça que vêm do santuário até nós. O dom do batismo, o dom do matrimónio, o dom do perdão dos pecados, a graça maravilhosa, a maior de todas, da Eucaristia. Tudo vem desse santuário do Senhor vivo, glorioso e ressuscitado. Ele não é um ilustre morto, Ele é um Senhor da vida e do amor. Ele está vivo, vivo e presente. Então, a qualquer instante, podemos entrar em contacto com Jesus, santuário da divindade, santuário do amor, santuário da vida, santuário da beleza divina, santuário, presença de todo o amor da própria Trindade. Então este Jesus ressuscitado nos convida a entrar em comunhão com Ele e a viver nele a comunhão com o Pai e com a Trindade. E dele nos vem tudo. Entrar neste santuário é perceber que Jesus, nascido da Virgem Maria, que é Deus verdadeiro e que é para nós um encanto para a nossa vida cristã. E sem Ele não há vida, sem Ele não há felicidade, sem Ele não há amor, sem Ele não há força. Ele como santuário é o nosso tesouro. Ele como santuário é a pérola preciosa da nossa vida. Ele como santuário da divindade é o nosso tudo. E é nele que encontramos a própria realização da nossa vida. A nossa pessoa, como homens e mulheres, só se realiza em Jesus e é nele que é a vida verdadeira, vinda do céu, que partilha connosco a sua vida. Ele próprio diz, se o ramo da videira está unido à cepa, ele é a videira total, mas se os ramos estão unidos, dão fruto e fruto em abundância, porque ele é a plenitude da divindade.
E quanto mais unidos a Jesus, mais a divindade dele passa para nós. Mais vamos sendo transfigurados nele, vamos sendo cristificados, vamos sendo cada vez mais divinizados, de um modo particular pela graça da oração e pelo poder da Eucaristia e dos outros sacramentos. Vamos sendo divinizados. Então, alegra-te, meu irmão e minha irmã que me estás a ouvir. Alegra-te, alegra o teu coração. Vive a unidade com Jesus, a comunhão com Ele, e vive a certeza que este Jesus, que é o Senhor da vida e do amor, quer entrar em comunhão contigo. Quer entrar tanto em comunhão contigo que, como diz São Paulo, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Esta certeza que Cristo vive em nós. Então, de algum modo, nós entramos no santuário. Nós vamos ao santuário que é Jesus buscar tudo o que precisamos. Nós vamos ao santuário que é Jesus, santuário da divindade, porque o próprio Deus, porque ícone do amor do Pai, porque imagem de Deus invisível, como diz São Paulo, vamos lá ao santuário que é Jesus Cristo e encontraremos as maravilhas da graça e ficaremos nele e vamos permanecer nele e vamos viver mais unidos a Ele e cada vez mais nesta união com Ele a santidade vai crescendo na nossa vida e cada vez mais a nossa vida se vai transformando. Não é exagero dizer que vamos sendo divinizados. Não, é verdade. Porque pela própria presença de Jesus em nós, de um modo particular na Eucaristia, ela vai nos divinizando. Não é exagero dizer que vamos sendo transfigurados. Quanto mais unidos a Jesus, mais homens e mais mulheres, no pleno sentido da palavra. Mais homens e mais mulheres, porque mais a imagem dele, mais semelhantes a ele, mais a vida dele em nós. E foi para isso que fomos criados e batizados, é para viver em Jesus e com Jesus. O resto é fogo, é como a erva do telhado, diz lá o Salmo, que de manhã está verde, mas à tarde com o sol ficou já seca, crestou, desapareceu. Quer ser grande, une-te a Jesus. Quer viver mais feliz, une-te a Jesus. Entra no santuário que é Jesus, fonte de toda a divindade, de toda a felicidade, de todo o amor, da liberdade humana e cristã. Entra em Jesus. Entra nesse santuário e descobrirás o encanto de viver cada vez mais em Jesus Cristo. Olhos nos olhos, fixa o olhar de Jesus. Olha para um crucifixo, olha para um quadro pintado por um artista, porventura, mas e repara naquele olhar daquele Senhor que te quer transmitir a sua própria vida e te quer tomar conta de ti. Ele quer tomar conta de nós e nos quer fazer viver plenamente esta graça desta santidade verdadeira. Que Deus Pai, que nos deu Jesus e que o próprio Jesus que nos convida a viver nele e para Ele, Ele próprio nos diz, não foste vós que me escolheste, fui eu que vos escolhi. Ele nos escolheu para vivermos nele e quanto mais vivermos mergulhados nele, mais a nossa vida é transparente de Deus, canal de Deus, vida de Deus para os outros. Mergulhados no santuário que é Jesus, indo lá buscar a graça e a força, a própria divindade, nós seremos santuário para os outros. E os outros descobrirão que em nós está Jesus. Os outros descobrirão a pessoa de Jesus no nosso ser, no nosso coração, no nosso comportamento, nas nossas atitudes, porque Jesus é o nosso tesouro e a nossa pérola e não queremos outra coisa, senão amá-lo e dá-lo a conhecer. Que Ele nos ajude. Que este programa nos ajude a pensar um bocadinho no santuário que é Jesus e na graça de estarmos unidos ao ressuscitado, fonte da vida e do amor,
fonte da paz e da alegria. Estarmos unidos ao ressuscitado para vivermos no santuário. Não só entrar e sair, mas viver nele, permanecer, sempre. E isso podemos fazê-lo em qualquer sítio. À igreja não podemos lá estar todo dia, nem toda a noite. Na capela não podemos estar todo dia, nem toda a noite. Mas no santuário, que é Jesus, podemos estar o dia, a noite inteira. E um dia após dia, e hora após hora. Mergulhando nele o nosso ser e a nossa alma, o nosso coração, a nossa inteligência, a nossa vontade. E vivendo nele como mergulhados, como a gente mergulha numa piscina e fica mergulhado naquela água. É ele a água divina, é ele a fonte de toda a vida e de toda a graça. Em nome da Trindade eu vos vou dar a bênção, meus amigos, que a bênção que ides receber, em nome da Santíssima Trindade, vos ajude ao longo desta semana a entrar em maior comunhão com Jesus e em perceber cada vez mais a riqueza do santuário que Jesus é. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. Até para a semana, se Deus quiser. Vamos retomar o tema do santuário noutra dimensão, para irmos enriquecendo cada vez mais. Semana passada éramos nós santuário. Hoje é Jesus santuário. Para a semana será outro tema para descobrirmos as facetas diversas de viver no santuário, de descobrir a riqueza do santuário.